Graça e paz, crianças. Tudo bem com vocês? A tia tá bem, Miguel tá bem, a Mari também tá bem e o tio Leandro também, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem na casa de vocês, né? Com o papai, com a mamãe, com a vovó, com quem vocês moram, né? A gente pode ver o cuidado de Deus, a bondade de Deus, porque Ele tem guardado a nossa vida, né? Não tem deixado que nenhum mal aconteça, não tem deixado que a doença atinja a gente. Deus é bom, Deus tem nos guardado. Amém? Então vamos dar início à nossa aula. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, tá bom? E fazer essa oração comigo. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor Jesus, por mais esse dia. Obrigado, Senhor Jesus, por cada vida que está ouvindo essa oração. Obrigada, Senhor, porque Tu tem guardado cada lar, Tu tem guardado cada vida. O Senhor tem mostrado o Seu amor e a Sua bondade para conosco. Me usa, Senhor, como um instrumento Teu e fala, Senhor, aos corações das crianças, aos corações dos papais. E em nome de Jesus, Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu gostaria de te convidar agora a pensar em uma viagem que você gostaria de fazer quando acabasse tudo isso, quando voltasse tudo ao normal, quando a gente pudesse voltar para a escola, quando a gente pudesse voltar para a igreja, quando a gente pudesse ir para a casa da vovó, quando a gente pudesse passear no shopping. Pensa numa viagem bem legal aí e depois vocês me contam, tá? A história de hoje que a gente vai aprender fala sobre uma pessoa da Bíblia que fez uma viagem muito legal, uma viagem que mudou a vida dessa pessoa. Pois é, numa viagem, tá? Daqui a pouquinho vocês vão saber quem é. Vamos falar o versículo de hoje. Ó, tá lá no Salmos número 86, versículo 5, parte A. Porque Tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Salmos 86, 5, parte A. Vamos lá de novo. Porque Tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Salmos 86, 5, parte A. Porque Tu, quem? Quem é essa pessoa? É o Senhor. E o Senhor, o que Ele é? Ele é bom e Ele é pronto a perdoar. O que o Senhor pode perdoar? O nosso pecado, né? Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, que não está de acordo com a vontade do Senhor. Ele fica triste, ele fica chateado e ele se afasta de nós. Mas isso aqui a gente tirou da Bíblia, tá? Lá do livro de Salmos. Fala que o Senhor é bom e que Ele está pronto a nos perdoar. Mas para que isso aconteça, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados, se arrepender do que fez e pedir o perdão do Senhor, que Ele vai nos receber de braços abertos e a gente tem que não fazer mais aquilo. Aí o pecado tem que ser como se fosse um acidente. Aí vai lá, pede perdão. Combinado? Não pode ser uma prática diária, não pode fazer parte da nossa vida. E o que é pecado? Vai falando aí pra mim. Mentira, brigar com o irmão, que mais? Vai falando pra ver se eu consigo escutar. Vai falando. Fala palavrão, não pode. Que mais? Pegar o que não é seu. Isso aí. Tudo, vocês sabem, tudo que não está de acordo com a palavra de Deus aqui na Bíblia, que for pecado, não agrada ao Senhor. Aí a gente não pode fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, tá? A história de hoje, ela tá no livro de Atos. Atos está no Velho ou no Novo Testamento? Vamos lá, quem sabe? Acertou quem falou que tá no Novo Testamento, tá? Então, tá no livro de Atos, capítulo 9, ó. 9, tá vendo? Vai do 1 até o 22. E essa história vai falar da conversão de Saulo, tá? Quem
Quem era Saulo? Vocês já ouviram falar nesse nome? Não? Sim? Pois é. Saulo, ele era uma pessoa muito inteligente, ele era um homem estudado, ele conhecia muito sobre as leis, só que ele não era bom. Ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia para prender e ele queria até matar. Um dia, ele foi fazer uma viagem. Lembra que a tia falou da viagem? Ele foi para Damasco. Só que antes disso, ele pediu umas cartas, umas autorizações para quem governava, né? Para os judeus, que ele queria prender quem não adorasse da forma que ele achava que tinha que ser adorado. O Deus deles lá, entendeu? E eles queriam prender quem adorava Jesus, quem seguia Jesus, quem tinha aceitado Jesus. Algumas pessoas ele até matou. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu essas cartas e foi para essa viagem. No decorrer dessa viagem, o que aconteceu com ele? Ele não foi sozinho, ele foi com um pessoal que ajudava ele. Ele ouviu uma voz e um clarão, uma luz muito clara apareceu. Era Jesus falando com ele. E aí Jesus fez uma voz assim: Saulo, Saulo. E aí ele se assustou. O pessoal que estava com ele também se assustou. E Jesus perguntou: por que você me persegue? E aí ele: quem é tu? Ele: eu sou Jesus. Ele: eu sou Jesus e você vai saber que sou eu. Eu vou te dar uma ordem e você vai cumprir isso que eu vou te falar. Vai para Damasco. Então, o que aconteceu? O pessoal que estava com ele acompanhou ele até Damasco, só que quando ele viu essa luz muito forte, a Bíblia conta que ele ficou sem ver. Ele não conseguia ver mais nada. E o pessoal que estava com ele, eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. E eles ficaram, a Bíblia conta, emudecidos. O que é essa palavra? Eles ficaram mudos, não falaram nada. Sabe quando parece que vê um fantasma? Que você fica... É assim que eles ficaram. Mas nesse caso não foi um fantasma. Foi o próprio Senhor Jesus que apareceu para Saulo e falou para ele. Queria saber por que ele perseguia Jesus. Por que ele perseguia o povo de Deus. Saulo ficou 3 dias sem ver nada. E nisso... Imagina o que deve ter acontecido com ele. Imagina você ver e de uma hora para outra você não vê mais nada. Deve ser muito difícil. Depois a gente vai fazer um exercício para tentar se colocar no lugar de Saulo e saber como que foi ele ter ficado 3 dias sem ver. A Bíblia conta também que ele não comeu e não bebeu durante 3 dias. E durante esse tempo, eu creio que ele deve ter pensado muito, né? Poxa, perseguindo tantas pessoas que falam de Jesus, que amam Jesus, e Jesus veio falar comigo para saber por que eu estava fazendo isso. Enquanto Saulo estava lá, durante esses 3 dias, pensando em todas as coisas ruins que ele fez, quantas pessoas ele maltratou, ele prendeu, o Senhor falou com um servo de Jesus que morava em Damasco. Ele se chamava Ananias. Então o Senhor falou com Ananias através de uma visão e falou assim para Ananias: Ananias, vai lá na rua direita, era o nome da rua da casa que Saulo estava. Vai lá, você vai procurar Saulo e você vai contar o que eu tô te falando, que ele tá tendo uma visão lá também. De que você vai lá, vai orar e ele vai voltar a ver. E aí Ananias falou assim: mas Senhor, esse homem é muito mau. Ele tem matado as pessoas que te servem. Eu não vou lá. Mas o Senhor disse: Ananias, vai, porque ele para mim vai ser um instrumento muito útil para que o meu nome, para que a minha palavra seja falada, e é através da vida dele. Então eu preciso que você vá lá e fale tudo isso para ele.
E Ananias, obedecendo ao Senhor, foi até a rua direita, entrou na casa que Saulo estava e falou: Saulo, meu irmão, né? Porque Ananias confiou no que o Senhor Jesus disse para ele, que Saulo agora era de Deus e ele ia fazer o nome de Deus ser anunciado em muitas cidades. Ele orou por Saulo e no momento em que ele orou, que ele pôs as mãos sobre a vida de Saulo, era como se aquilo que fazia com que ele não estivesse vendo caiu na mesma hora. Pá! E Saulo voltou a ver. Só que aí, o que aconteceu? Saulo teve um encontro com Jesus. No momento que Ananias orou, ele deve ter pedido perdão por todas as coisas erradas que ele fez, tudo que ele falou, as pessoas que ele perseguiu. E ele pôde ver a bondade do Senhor, ele pôde experimentar de que Jesus era bom. Olha, Jesus escolheu ele, um homem que era mau, que fazia coisas erradas, e ele pôde provar do amor de Jesus sobre a vida dele. E naquele instante que Ananias estava orando por ele, ele foi visitado pelo Espírito Santo. Ele se arrependeu das coisas erradas que fez e o Espírito Santo visitou ele. E o Senhor Jesus mudou também o nome dele. De Saulo de Tarso, ele era conhecido por ser Saulo de Tarso. Ele era um doutor da lei, um homem muito inteligente que conhecia sobre todas as coisas. Deus mudou a história de Saulo, né? Mudou o nome de Saulo e aí agora ele era Paulo, não mais Saulo. E ele não mais perseguia o povo de Jesus. Pelo contrário, ele falava do amor de Deus, falava da bondade do Senhor, do que o Senhor tinha feito na vida dele. E o Senhor disse assim, eu vou mostrar para ele o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Gente, não foi fácil a vida de Paulo. Depois vocês podem ler no Novo Testamento, tem vários livros que Paulo escreve. Ele foi uma pessoa muito importante. Jesus escolheu ele e ele, através da vida dele, muitas coisas ele fez. Ele viajou para muitos lugares para falar da palavra de Deus, para falar que Jesus é bom, para falar das maravilhas que o Senhor fez. Mas não foi fácil para Paulo. Paulo foi perseguido também. Paulo sofria muitas coisas, mas por amor do nome de Jesus ele suportou todas elas. Todas elas. Então, o que eu queria dizer para vocês aqui sobre essa viagem de Saulo, que virou Paulo, foi de que quantas coisas Deus fez na vida dele. Pensa, um homem mau, um homem que perseguia o povo de Deus. No meio dessa viagem, ele foi visitado por Jesus, ele pôde provar da bondade de Jesus. Jesus mudou a vida, mudou o nome dele, mudou a história dele. E ele é conhecido até os dias de hoje. Então, Paulo, ele se tornou um exemplo de fé, um exemplo de como se deve adorar Jesus. Então, depois vocês pesquisem mais para saber sobre a vida de Paulo. E o que eu queria deixar para vocês através dessa aula é a bondade do Senhor, né? O Senhor, ele é muito bom. Ele escolheu um homem mau para se tornar um anunciador da palavra do Senhor. Então, o que eu quero dizer para vocês, crianças? Que se vocês estiverem fazendo algo que não é bom, que não agrada a Deus, lembra que vai deixar Deus triste. E que Deus, ele é tão bom. O Senhor Jesus, ele é tão bom. Imagina, Deus, ele é muito bom. Ele deu a vida do único filho que ele tinha para morrer por nós. Morreu por mim, morreu por você, morreu pelo Paulo, que era mau, morreu por todos. Então, Jesus demonstra o seu amor, demonstra a sua bondade. E o que eu quero falar para vocês é que, mesmo diante de tudo isso que a gente tem vivido, da gente não poder ir para a escola, da gente não poder ir para a igreja, Deus, ele está no controle e ele continua sendo bom, porque ele tem guardado a nossa vida.
Ele tem guardado a vida do papai, da mamãe que precisa ir trabalhar. Ele tem livrado dessa doença que está espalhada aí, que a gente não vê, né? Igual Paulo ficou sem ver, a gente não consegue ver. É uma doença que a gente pega por tocar. Então, que a gente tenha o cuidado, a higiene que se pede, lave bem as mãos, evita de colocar a mão no nariz, nos olhos, na boca, mas se lembra da bondade do Senhor. O Senhor, Ele é bom, Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Então, crianças, pensem, assim como Paulo ficou 3 dias sem comer, sem beber, sem poder ver, ele ficou refletindo em tudo que ele fez. E eu queria convidar vocês nessa sexta-feira, assim que acabar a aula, que vocês possam refletir no que vocês têm feito durante esse tempo. Vocês têm dedicado um pouquinho de tempo para buscar o Senhor, para cantar um louvor para Ele? Vai no quintal, olha quantos dias bonitos o Senhor tem feito. Olha a chuva também, que é bom para molhar as plantas. Isso tudo é a bondade do Senhor. Então, que a gente possa agradecer pelo Senhor ser bom e Ele está sempre disposto a nos perdoar. Então, que Jesus abençoe a sua vida, abençoe sua sexta-feira, que Ele te dê um final de semana abençoado. Agradeça a Deus porque vocês vocês podem estudar em casa. Então, se dediquem a fazer as tarefas de casa. Vocês têm bastante tempo, então usa esse tempo para o bom, para aquilo que é bom, para aquilo que vai agradar ao Senhor. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Eu vou ficando por aqui e desejo um final de semana abençoado e até domingo com a próxima tia que vai contar uma nova história da palavra do Senhor, tá bom? Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua vida. E se você não está se sentindo bem por conta de não poder sair, ora ao Senhor, fala: Senhor, cuida do meu coração, limpa meu coração. Se você está com medo, sobretudo, o Senhor, Ele é bom e Ele está prontinho para perdoar os nossos pecados, para ouvir nossa oração, para ouvir o nosso louvor, tá bom? Deus abençoe sua vida. Tchau!